falar, né, do Campeonato Cearense e da vitória do Ceará no Clássico. Né? O Ceará teve um início de jogo. Opa. O Ceará teve um início de jogo em que o jogo se abriu, né, muito rapidamente para o Ceará, por méritos próprios, por erro do Ferroviário. O Ceará rapidamente já vencia por 2-0 e depois a partida acabou indo para um rumo trazendo um pouco mais de dificuldade. Mas antes, Léo, de mergulhar no que aconteceu no PV exatamente, e é claro que essa minha pergunta vai ser relacionada também com o que aconteceu no PV, porque é o capítulo mais recente. Lá quando a gente estava no telecast do esporte, a gente debateu sobre uma sensação de evolução do esporte em relação à forma com que termina a Série B. Quando a gente olha, não exatamente para as duas atuações com a força máxima, mas para os reforços, para os perfis, para o trabalho, para a rodagem de elenco, a torcida do esporte e a gente que analisa o esporte, a gente entende que o esporte deu passos de evolução. O tamanho desses passos, o tempo vai responder, mas a gente percebe a sinalização, o aporte, os investimentos. Tá? A organização é um time que joga de forma organizada, que está fazendo suas jogadas como fazia, os gols saem de forma trabalhada. Há uma leitura positiva nesse primeiro mês, né? Primeiros dias, primeiras semanas do esporte da temporada. E ali eu falei que quando a gente viesse para o Ceará, você traria a sua visão se o Ceará também pode dizer isso, que em 26 de janeiro ele já é uma versão mais forte do que aquele time de 1 de dezembro. Existe uma diferença muito grande. O Ceará perdeu 3 peças fundamentais. Eric Pulga, Saulo e David Ricardo. Tá? Então eu queria, Léo, a tua análise desses primeiros passos do Ceará na temporada, se eles significam evolução, indicativo de evolução ou não, ou se o começo de ano preocupa. Agora oficialmente, né? Boa noite, Fred, boa noite, Cássio. Bom estar de volta, tá com saudade. Mas a gente pode claramente dizer que a análise que a torcida em geral faz do Ceará é muito dentro de um recorte temporal da montagem desse elenco. Eu acho que no planejamento houve realmente, no começo, uma boa aceitação da torcida. A torcida entendeu e foi uma mensagem clara, que inclusive foi falada diretamente pelo Drubsky. O Drubsky e o Haroldo deram muitas entrevistas esse ano, tiveram em muitos podcasts de torcida, e em um deles o Drubsky disse claramente, olha, a gente estava fazendo a base do grupo, a gente tinha que ter uma base, e agora nós vamos colocar os enxertos realmente de qualidade, jogadores de outro nível. A base que vinha sendo montada, sendo considerada um mínimo de time, uma composição de elenco, porque o Ceará realmente precisou de uma reformulação muito mais profunda que a do Sport, e tendo em vista que existia no planejamento essa definição de jogadores para G1, G2 e G3, existe no clube essa divisão, não explicitamente, mas quem consegue fazer algum contato com o clube, quem consegue fazer essa análise, você percebe quem é jogador de G1, quem é jogador de G2, quem é jogador de G3. Só que a partir do momento que vai avançando o tempo, e essas peças que vêm para uma composição de qualidade maior não chegam, então a pressão ao trabalho é muito forte. Eu fiz um tweet sobre o jogo hoje, assim que acabou fazendo uma análise do jogo, e eu comecei ele justamente dizendo isso. Que nem se pode dizer que é uma vitória para tirar a pressão, porque a pressão não estava sendo feita por causa do resultado contra o Náutico. A pressão era pela carência de contratações realmente de um mau peso. O Ceará, o Sport, a torcida do Sport reclama muito que não tem volante, o Ceará não tem centroavante. Assim, e eu falei assim hoje mais cedo que
trocar 6 por meia dúzia, geralmente em alguns contextos mostra limitação do treinador, mas o Ceará sequer consegue trocar um 9 por um 9. Ele troca uma improvisação de 9 por outra improvisação de 9, né? Assim, se o Ailon já era questionado em relação a um cara para compor um time de Série A, e o que concordou-se que ele era um cara pronto, vai compor ali, ele pode ajudar em determinadas situações, mas hoje ele é a referência de 9, sem ser um 9 por característica. Então, assim, isso vem angustiando a torcida, e hoje, principalmente por essa demora em chegarem os nomes, a torcida está angustiada, e realmente hoje considero que houve um regresso. Independente da... Assim, no caso, as vendas, as negociações de Eric Puga, Saulo e David Ricardo, que eram negociações que a gente já contava que existiriam, elas, mesmo que elas não houvessem acontecido, o time precisaria de reforço. Quando elas aconteceram, o que veio sequer preencheu essas lacunas, tão menos trouxeram um elenco mais robusto para a gente esse ano. Então, assim, os jogadores que chegaram claramente para compor um grupo principal, considerado pela diretoria, foi o Pedro Henrique, foi o Sobral. Foram poucas peças que vieram efetivamente, e são peças que estão, nesse momento, sendo um referencial técnico para o time mesmo. O que a torcida mais sente falta, e não só de uma maior robustez técnica, é porque é um time que você olha e você não identifica rosto. O Ceará, ano passado, ele tinha um time mais frágil no começo do ano, mas você ia para um clássico contra o Fortaleza, muito mais forte financeiramente, muito mais forte em termos de elenco, de trabalho. Você olhava para o campo, você via o Saulo, você viu o Eric Puga, você viu o David Ricardo, você via referências, inclusive de identificação. Acho que hoje o elenco do Ceará, além de ser mais fragilizado, ele é um time totalmente sem rosto, assim, sem identificação com o torcedor. Léo, só para deixar registrado que acho que tá pior, viu? Então, assim, meu amigo... É isso, o que a gente fala do esporte aqui, meu amigo, com todas as críticas aqui, Léo subiu o sarrafo, viu? Em relação mas eu concordo muito com o que Léo pontuou, e, sobretudo, o posicionamento da ordem dos fatores que Léo trouxe, porque a gente debateu a formação do elenco do Ceará várias vezes nos programas, né? Sobretudo naqueles programas que a gente traz o selo de mercado. E Cauê, mais do que Minhoca, tá? Cauê foi um entusiasta desses reforços, dessa linha de reforços do Ceará. Que eu gosto de alguns nomes e acho que outros são muito de Série B. E aí eu questionei Cauê, acho que talvez no último programa que Cauê fez antes de tirar férias, que assim, Cauê, essa sua análise, ela depende de uma injeção de 3, 4 peças de alta qualidade para que essa sua lógica funcione. Para que parte desses primeiros reforços que chegaram formem uma base e aí você traga os jogadores de maior qualidade para fazer o diferencial, inclusive para substituir peças importantíssimas como o Eric, como o Saulo, né, que eu acho até que Pedro Henrique substitui um deles, ok. Você coloca Pedro Henrique aí substituindo ou Eric ou Saulo e só, tá? E só. Léo posiciona essa avaliação agora para o fim de janeiro, porque daquela primeira leva de reforços para cá, o Ceará parou. E como o Ceará parou, o Ceará está jogando Copa do Nordeste, o Ceará está jogando o estadual, o Ceará perde um jogo absurdo para o Náutico. Não porque perder seja absurdo, mas a forma com que o Ceará perdeu do Náutico foi absurda. O Ceará é inofensivo contra um time que até então só demonstrava problemas e carências, que era o Náutico, né? E é muito cedo para qualquer condenação. O Ceará finalizou uma vez contra o Náutico, foi 15-1 o scout, certo? Sim. Ontem, o jogo seguinte do Náutico foi o Clássico das Emoções. O scout foi de 17-10 para o Santa Cruz. O Santa finalizou 17 vezes mais do que o Ceará. É um lead, né? Erradas. A questão é que um do Ceará claro. Errados.
Mas o 1 do Sim. Ceará é certas e erradas também. Eu sei, então, o Santa 17 vezes mais. E Léo, eu cheguei a ler no nosso programa passado aquela sua tuitada, né, de que claramente era um jogo de um time de Série A contra um time de Série C, e o time de Série C parecia ser o Ceará. Então, eu acho que Léo, com esse comentário dele aqui, reposiciona um pouco essa análise. Imagino que Cauê volte amanhã das férias e participe do Raiz amanhã. E a gente também vai voltar a debater esse tema, né? Porque o mercado continua aberto, os reforços estão chegando. E a gente tem até especulações em torno de reforços do Ceará diminuíram muito, né? E a gente precisa entender o que o Ceará espera. Vai guardar realmente munição lá para o meio de março, reta final de março, vai encarar o trimestre de Copa do Nordeste, de estadual e de Copa do Brasil com esse elenco que tá aí, ou uma outra peça a mais. Essas são, acho que, perguntas que estão no ar, Léo, e que a gente vai ter que esperar um pouquinho para resolver, tá? E aí eu queria que você trouxesse agora, falando mais do jogo de hoje, porque quando eu mudei de canal para assistir um pouco da partida, já estava 2-0, né? Foi muito rápido 2-0. E retorno no intervalo, né? Eu já estava ouvindo a explicação de Kempis, né, que era o comentarista ali do GOT, e ele já estava num tom de que a reta final do primeiro tempo começou a mudar o desenho do jogo, mudar a curva do jogo. E aí eu peço que você traga análise. O quanto de resposta essa vitória traz para a atuação tenebrosa da Copa do Nordeste, né? Se pelo menos realinha alguns pontos para a evolução, para a esperança, como é que você traz a análise desse 2-1 do Ceará sobre o Ferroviário? Essa pressão, Fred, causada pela demora nas contratações, pelo enfraquecimento do elenco, torna justamente esse resultado algo de pouquíssimo alívio para a pressão, porque a pressão é totalmente voltada realmente para o que o elenco vai projetar, porque a diretoria vai projetar para efetivamente para a Série A, esse momento de decisão mesmo do ano. A vitória, eu acho que tem pouquíssimo papel em aliviar qualquer pressão, porque a torcida é totalmente monotemática nesse momento. Se você vê as análises de Twitter de torcedores durante o jogo, falando sobre 9, sobre camisa 9. Cadê a camisa 9? Ó? Não precisa de 1, não precisa de 2. Precisa de 1 ponto, não precisa de 2. E isso tem um reflexo direto no próprio planejamento do time. No começo de temporada, o time repetiu praticamente o mesmo time 3 vezes. Assim, você já teve o Pedro Henrique, um cara que chegou agora, um referencial técnico, já foi obrigado a jogar 3 vezes. Entendeu? É um cara que em outro contexto, um cara que já com mais de 30 anos, 34 anos, que em outro contexto estaria sendo limitado, porque é um cara que participa demais do jogo, em outro contexto, de repente, estaria sendo poupado nesse início de temporada. A pressão também por alguns nomes que já foram questionados quando vieram, e realmente estão se provando realmente que foram contratações erradas, opções erradas de mercado, como acho que o maior exemplo disso é o Kehler. Eu tive na estreia contra o Tirol, o gol que ele levou, assim, é de um nível de falta de ritmo, assim. Para um goleiro, ele tá 1 segundo atrasado sempre. Mas ele tá sempre 1 segundo atrasado. Viu? Foi. O Premier Paredão. Hoje ele fez várias grandes defesas daquela espalmando para frente, pro pé do atacante. Como manda o figurino, como diria Geraldo de Fraga. Como manda o figurino. Exatamente. Ele espalmou hoje umas 3 bolas no pé do atacante. E junto com o Kehler, tanto na partida contra o Náutico como na partida de hoje, um dos jogadores que veio para ser uma peça de sustentação do elenco pela rodagem recente de Série A era o Marlon. E foi muito mal contra o Náutico. Hoje tornou a mostrar ser uma peça insegura. Mas eu acho que o contexto do jogo já iniciou dando essa falsa sensação de realmente que o Ceará daria um atropelo. Mas eu enxergo muito mais pelo lado da postura escolhida pelo Ferroviário. O Ferroviário sofreu isso contra o Horizonte no Campeonato Cearense. Ele teve esse começo de jogo, aquele curto apagão, levou os gols do Horizonte para a mesma coisa.
acho que ele estava um pouco mais ligado contra o Sport. E hoje o treinador do Ferroviário Tava usou muito, o eu não sei como português, foi o início hoje, mas muito defensivo contra o Sport, completamente recuado. totalmente. Muito Hoje recuado. ele estava, mas hoje ele estava com 5 jogadores dentro da área, assim, a linha muito baixa. Só que o Ceará é um time completamente sem criatividade. Se o Sport sobe as linhas contra o Ceará, é o mesmo Ceará que chutaria uma bola contra o Náutico. Eu acho que hoje é mais suavizado pela entrada do Lourenço. E o Lourenço, como a peça principal de criatividade ofensiva no time, é um sinal dos piores momentos do Ceará no passado. Nos piores momentos do Ceará, de maior bagunça, o Lourenço era a única válvula de escape ofensiva do time. Ele tem esse poder de ter um bom passe, ele tem um passe vertical, ele chega na frente, ele chuta de fora da área. Mas a partir do momento que ele se torna um referencial técnico, que a bola tem que passar no pé dele para ser bem distribuída, isso passa a ser preocupante. Eu acho que o Ferroviário deu esse espaço para um time de criação limitada como o Ceará pudesse tocar a bola, porque quando você tem espaço, eu sempre falo isso, o diferencial de um jogador, de um grande jogador e de um time bem treinado para um péssimo jogador e um time mal treinado, é porque o jogador péssimo ele precisa de mais tempo para pensar. O jogador bom, ele tem um milésimo de segundo, ele pensa na jogada. Então, você dando espaço para um jogador limitado, ele consegue produzir. Porque ele para, ele olha o espaço do campo aberto, ele toca, e foi isso que o Ferroviário cedeu para o Ceará. O Lourenço fazendo essa distribuição central da bola, o Fernando Sobral também muito participativo, ele realmente também diante dessa limitação, ele torna uma peça onde a bola passa muito pelo pé do Sobral, ele vem sendo uma das peças principais nesse momento, realmente fazendo jus a ser uma peça de primeiro esperava, grupo. Né? Exatamente. Já se esperava que fosse isso, ele é um cara que quis vir, é um cara que pediu vir, que sempre deixou claro que estava muito feliz em estar aqui, e hoje foi essa mudança, né? O Lourenço voltou, saiu o Richardson, foi uma das mudanças do Condé para o jogo, e a bola passando muito por essas duas peças, né? O Mugni hoje mal, mais apagado, e a entrada do Matheus Bahia sobe também o nível de qualidade em relação a Nicolas, né? O Nicolas, ofensivamente, tomava muitas decisões erradas nos últimos jogos, assim, desde a estreia contra o Tirol, onde o time jogou um pouco melhor, o Nicolas tomava muitas decisões erradas. Eu acho que o Matheus Bahia, inclusive o primeiro gol sai de uma jogada que iniciou com a chegada dele na linha de fundo, onde ele toca, a bola volta para trás e o Lourenço chega chutando ali de fora da área, que é uma grande qualidade dele, e abre o placar. E o Ceará segue pressionando, porque nem levando o gol o Ferroviário teve a iniciativa de subir aí essas linhas. Dieguinho também, muito participativo ofensivamente, mas defensivamente muito atrapalhado. Mas eu acho que você, nessa análise inicial, assim, são análises muito preliminares de começo de temporada, de reformulação, de um time que está se conhecendo agora, mas você consegue identificar o que é fruto de falta de ritmo e o que é fruto de falta de qualidade. Então o Dieguinho, você via ele muito participativo ofensivamente, e ele tende a ser mais usado agora, né? O Rafael Ramos saiu machucado no jogo contra o Tirol, já no primeiro jogo da temporada, e foi uma ruptura ligamentar no tornozelo, então assim, se espera que ele esteja fora praticamente a temporada toda. Então é por isso que o Ceará foi buscar o Fabiano, né, lateral no futebol português, que também é uma contratação que também não traz nenhum alento para essa falta de qualidade do grupo do Ceará. Então o Dieguinho se esperava que a contratação do lateral fosse para ele ser usado como volante. Mas não é assim, claramente ele vai ser usado na posição de lateral, se o Ceará precisa também, deve ir ao mercado aí para buscar mais um lateral também. Então assim, o Dieguinho avançava muito bem, ele dava essa opção, então ele tornava a esquerda ofensiva com o Matheus Bahia, a direita também, mas quando o Dieguinho precisava recompor, ele estava muito atrapalhado com a bola ainda defensivamente, assim, você sentindo realmente que ele não estava confortável ainda com o posicionamento em campo. Então assim, dá um certo alento, porque ofensivamente ele contribuiu, e que defensivamente você viu que era fruto de falta de ritmo, não de falta de qualidade. Inclusive o gol do Ferroviário que sai de uma falha do Marlon, basicamente do Marlon, e que gera o gol contra causado pelo Dieguinho, assim, essa sensação de estar atrapalhado. Então, após sofrer o gol, o Ferroviário ele não subiu a linha, ele continuou aquela defesa de muito dentro da área, e aquela coisa, realmente deu para o Ceará, limitado em termos de criatividade, a possibilidade de estar sempre rodando.
E a prova que é um time limitado é que o Ferroviário dava espaço para o Ceará chegar em frente à área e o Ceará continuava abusando de cruzamento. Cruzamento, como foram as vezes que o Ceará tentou chegar também contra o Náutico, né? Tentava um cruzamento, não sabia o que fazer com a bola, e era um cruzamento de longa distância. Então, ali numa bola também, uma bola metida também pelo Matheus Bahia, tem participação direta nesses 2 gols. Faz uma enfiada ali, a defesa se atrapalha, a bola sobra pro Fernandinho e ele finaliza sozinho ali, faz o gol. E também foi um jogador que dialogou muito ali com o Matheus Bahia pelo lado esquerdo, assim, simulando muito o que o Pulga fazia, né? Então a gente teve esse ganho por ter o Fernandinho na ponta, mas para ter o Fernandinho em campo, a gente precisa perder o Pedro Henrique aberto ali, porque ele estava sendo usado como referencial no ataque, né? E ele sofria muito, assim, por ter um Ferroviário muito fechado e por ser um jogador que tem muita explosão, tem velocidade, briga ali, mas ao mesmo tempo é um jogador com pouca força física ali para Então aguentar entrou um tranco ali Galeano, dentro da área. então entrou Galeano de um lado, Fernandinho de Galeano outro, Pedro aberto pela Lima, direita, Fernandinho pela e esquerda, o Pedro Henrique como referência. Pedro Henrique fazendo a de Ailon. E o Ailon né? no banco. Isso, Ailon no banco. E o Galeano é um jogador que eu acho que a gente precisa ainda de mais tempo para entender, assim. Ele não veio cercado de nenhuma expectativa. O que se falava muito dele no Nacional é que era um cara que tomava péssimas decisões. Ele era muito voluntarioso na marcação, chegava muito bem à linha de fundo, mas ele tinha péssimas tomadas de decisão. Até o momento a gente viu muita vontade, muita correria, mas até o momento todas as decisões dele são péssimas, não necessariamente chegando naquela última parte do campo, na linha de fundo, na área próxima ao gol. Assim, ele tem péssimas decisões no passe ao lado, mas é um jogador que está sempre com a bola, está sempre brigando, está sempre se dando como opção. E assim, eu acho que não é uma contratação ainda que está recebendo o olhar de crítica do torcedor. Assim, o torcedor ainda está vendo que é um cara em adaptação e está dentro daquele contexto. Olha, não é um cara realmente que claramente ele é sem qualidade. Assim, ele é um cara que ainda está sentindo o ritmo, está sentindo adaptação. Então é um cara que não está recebendo grandes críticas do Ceará. Mas aí, depois do segundo gol, o Ferroviário realmente precisou subir um pouco mais as linhas e tentou mais. E nesse momento o Ceará atrapalhado, o Marlon mostrando mais uma vez insegurança, assim, o Kehler, nos detalhes, ele deixa o torcedor inseguro. E eu acredito que isso também tem um reflexo no próprio companheiro. O cara tá na zaga ali, olha um goleiro que quando você recua a bola para ele vai chutar para frente. Às vezes você não sabe se ele vai chutar lá na frente ou se ele vai chutar no pé do goleiro, do zagueiro. Assim, ele, até na reposição de bola, ele é inseguro. Ele dá chutes que a bola resvala e vai para lateral. Assim, é um cara muito seguro, assim, sem tempo nenhum de bola. E ali uma bola vai... O jogador do Ferroviário pressiona o Marlon ali. Você vê que é uma falta de timing na bola. Assim, ele no momento que ele faz o movimento corporal, que o atacante faz para frente, ele está fazendo para trás. Quando ele tenta se recuperar de novo, e o atacante já passou por ele, ali naquele momento é um soma de fatores ali, de falta de sorte ali, que bate nele, bate no Dieguinho, é um trombado ali, passa pelo Kehler. E até os gols que diretamente você atribui a uma falha do zagueiro ali, uma falha do próprio Dieguinho, que fez o gol contra, você vê que quando a bola passa, o Kehler cai. Ele não é aquele cara que, tipo assim, a bola, ele fez o movimento certo na hora certa. Ele está muito mais atrasado até que o goleiro normal que levaria aquele gol. Assim, era uma situação de gol clara. Mas é impressionante como o delay dele, se você vê a jogada, a gente acompanha o futebol, a gente é apaixonado por futebol, a gente sabe que é uma bola que normalmente o gol ia sair. Mas a bola passa, o goleiro já está caindo ali. Ele não, a bola caiu, passou, aí ele cai. Entendeu? Assim, então essa insegurança traz para o torcedor, reflete na zaga, reflete na pressão para a diretoria. Eu acho que isso dificulta todo o trabalho. Todo o trabalho, a falta de resposta do próprio planejamento. Então, no segundo tempo, você a gente viu um Mugni mais cansado e retorna aquela mesma questão, assim. Toda essa pressão por contratação torna o planejamento refém disso. O Mugni foi muito bem contra o Tirol. E o Mugni, desde o ano passado,
ele não consegue desempenhar 2 partidas seguidas em um bom futebol. Na reta final ele até conseguiu no curto recorte, mas ele jogava muito bem um jogo, no jogo ele já sentia. Ele não tem essa intensidade para 2 jogos. Então o Mugni jogou 1, jogou 2 e hoje você já percebeu ele muito abaixo. Então na segunda etapa o Condé fez algumas substituições, entre elas a entrada do Matheus Araújo na vaga do Mugni. Isso é trazendo o Condé para o debate. Assim, pela primeira vez a figura do Condé começou a sofrer alguns ruídos assim, de questionamento. Não é algo que eu vou apontar no momento, porque no momento eu acho ele muito mais refém do que culpado pelas escolhas, mas nessa relação direta com o Matheus Araújo, eu já vou me antecipar na crítica. O correto era você descansar o Mugni no próximo jogo e dar uma rodagem para o Matheus Araújo, que hoje foi bem. No curto espaço de tempo que ele teve em campo, ele pressionou muito a saída de bola do Ferroviário, e eu acho que é uma coisa que o Ceará não tem hoje, pela falta de ter um centroavante, pela questão do Pedro Henrique, ele ter que se desgastar muito, porque é uma peça ofensiva que praticamente tem que fazer a construção só. Ele é muito mais efetivo que o Galeano, e pela baixa mobilidade do Ailon, ele tem que fazer esse trabalho para deixar o centroavante com muito mais espaço, que o Ailon não consegue criar sozinho. Ele é um cara que se posiciona bem, mas não é aquele cara de criar o espaço com movimentação. Ele não é um cara de guerrear com o zagueiro, de cansar o zagueiro. Então essa função fica para o Pedro Henrique. Então quando o Matheus Araújo entrou, ele foi um cara que rapidamente criou ali 2 situações de gol pela briga, pela pressão, pela subida. Ele pegou ali, fez um chute. Então, assim, essa janela de oportunidade que o Condé deveria ter aproveitado, porque isso reflete na torcida. Esse conservadorismo do Condé me incomoda nesse sentido, porque ele é uma janela de oportunidade para qualquer treinador. Olha, o cara está cansado, eu estou pressionado pela falta de reforço, eu não posso mudar, eu não posso... em tese, me arriscar a deixar os resultados engolirem o projeto. Então eu vou aproveitar que o Matheus Araújo fez uma fumaça ali no final, que o torcedor olhou e viu, pô, então o cara ajudou. E eu vou descansar o Mugni e vou colocar o cara. Mas ele não vai fazer isso. É muito claro que ele não vai fazer isso, a não ser que o desgaste do Mugni esteja muito grande. E bota o Ailon nessa reta final, juntamente com a entrada do Matheus Araújo, ele faz essas modificações e o Pedro Henrique vai para a esquerda. Então o Pedro Henrique, apagado como referencial no primeiro tempo, parece que ele estava começando o jogo naquela hora. Porque mesmo já no segundo tempo, mesmo vindo de 45 minutos de jogo, ele virou uma peça ofensiva importante. E naquele momento, depois da queda, que você bem apontou aí, que o Kempis ressaltou na transmissão, o Ceará voltou a ser ofensivo. Por simples mudanças de peças. Então, assim, é um resultado que traz pouquíssimo alento. Ele evita uma crise. Ele apaga uma bomba que estava chiando ali. Nada mais que isso. Não traz paz nenhum. A bomba continua lá, só não está chiando mais. Mas agora, próximo jogo, a pressão vem de novo. Agora, Léo, é uma tabela, né, é um roteiro que o Ceará tem nas próximas semanas muito bom para ajustar o que precisa ajustar, né? Porque só joga em casa, só joga no Presidente Vargas, né? Porque no Campeonato Cearense os jogos contra os clubes menores são na capital, né? E as 2 próximas rodadas da Copa do Nordeste são em casa também. Então é CSA e... Me fugiu a terceira rodada do Ceará, é CSA e Confiança, né? Então, assim, adversários também um pouco mais fracos. Então, assim, eu tava olhando até o clássico contra o Fortaleza, que é o daqui a... Tem 4 jogos até esse clássico contra o Fortaleza. Todos os jogos do Presidente Vargas, gramado bom, sem viagens. Ou seja, o ambiente e a construção... O ambiente, a construção e o calendário podem evitar o agravamento dessa crise que... É loucura a gente falar em crise com 2 jogos, mas acontece. Porque a derrota para o Náutico foi muito ruim. A estreia contra o Tirol foi ruim também. O futebol ele não vem sendo bom. Mas eu vejo que assim, por 2 semaninhas agora, para andar a carruagem um pouquinho, para fazer 4 jogos, para encaixar melhor, para tomar decisões, resolver essa questão desse posicionamento aí, para que Pedro Henrique possa jogar aberto, e aí ele dê um jeito, né, se tira Galeano, que me parece o melhor caminho hoje, do pouquinho que eu vi,
Pra mim, se eu fosse assim, ó, força máxima do Ceará tem que ganhar o jogo na próxima quarta-feira, pra mim era Fernandinho de um lado, Pedro Henrique do outro e Ailon centralizado. É o que eu vejo melhor hoje. Mas eu acho que essas 4 partidas aí, todas em casa, todas com uma predominância técnica clara do Ceará, ele pode dar uma respirada boa, né? Pode afastar essa pressão que não condenaria o trabalho, mas deixaria o trabalho desconfortável. E é muito ruim começar o ano com a pressão desconfortável, né? E assim, essa sequência de jogos em casa, elas são exatamente isso, assim, são confortáveis. Porque você vai precisar fazer só o mínimo, você tem pouquíssima coisa a ganhar. Se não chegar a contratação, o time tem pouca coisa a ganhar. Porque se o time performar, se organizar nesses jogos, demonstrar um bom futebol, tiver vitórias tranquilas, com evolução técnica, ao final disso tudo, se não chegar a contratação, vai ficar a mesma mensagem dizendo assim, ó, é isso aí, mas ó, cadê? Pra frente, isso aqui não vai resolver. Pra frente, esse grupo que jogou aqui organizadozinho, ele precisa ter mais pegada, ele precisa ter mais força técnica para avançar nos desafios realmente da temporada. Acho que até o próximo Clássico Rei, assim. Como eu falei, assim, num grupo onde o Ceará, em alguns momentos na história recente, não tinha qualidade, organização, nenhum trabalho construído para enfrentar o Fortaleza, ele jogou com a camisa e com 4 ou 5 rostos identificados que a torcida olhava e disse, ó, aqueles caras ali estão ali, eu sei o que eles vão fazer, eles sabem que é um Clássico Rei. Hoje eu não tenho essa segurança nesse elenco, entrar em campo contra o Fortaleza, diante dessa disparidade toda que existe. Por mais que em outros momentos o time tivesse com menos confiança, nesse momento, se ele entrar em campo contra o Fortaleza, eu não garanto que o Ceará não vai entrar e vai ser sparring do Fortaleza. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma segurança disso. Eu acho que, inclusive, essa pressão fez o Ceará perder o momento de fazer coisas que deveria ter feito nesse primeiro recorte, que é aproveitar jogadores da base. Não existe razão do Ceará não ter um centroavante no elenco e não colocar o menino, o Guilherme da base, para jogar, que foi muito bem na Copinha. O Guilherme, o Ceará não tem centroavante. O Guilherme é um cara que tem características muito parecidas com a do Saulo. E eu conversei recentemente, na época da Copinha, com a pessoa da base do Ceará, que é muito crítica, que é da base do Ceará, e é extremamente crítica a todos os atletas da base do Ceará. Entendeu? Se saiu o Arthur Cabral, ele diz assim, mas peraí, precisa melhorar muito. Assim, não, nessas coisas todas não. É um cara muito crítico. E esse cara crítico, ele falou assim, cara, o Guilherme, ele precisa ser usado. Ele tem características muito parecidas com o Saulo e ele precisa ganhar força física com o profissional. Ele tem características melhores que o Saulo, ele tem as mesmas do Saulo e ele tem mais habilidade que o Saulo. Então, é um cara que precisa ser trabalhado e a hora é essa. Só que essa pressão não permite. Essa pressão não permite que a gente lance um jogador desse. Mas é aquela coisa, às vezes o desespero faz você descobrir um talento que vai te ajudar. Assim. Você não tem o 9 que eu tenho é esse garoto da base. Não vou ficar sacrificando o Ailon. Eu prefiro, de repente, manter o Pedro Henrique aberto, jogando aberto de um lado, o Fernandinho na esquerda, o Pedro Henrique na direita, e colocar um moleque desse da base, porque a bola vai chegar nele, com o Pedro Henrique tendo o espaço que ele vai tendo, o espaço que ele vai criando, você tendo o Matheus Araújo ali com mais intensidade, pressionando a saída de bola. O próprio Guilherme tem essa tendência de pressionar a saída de bola, é um cara forte, é um cara que chateia, cansa zagueiro, entendeu? Agora, assim, a minha crítica, nesse momento, é uma crítica prévia, antecipada, crítica Minority Report. É saber que o Condé não vai fazer isso. Essa é a chateação da falta de alternativa que a gente tem. Não tem as peças e a gente não tem um treinador que tenha esse perfil de ser criativo em achar soluções dentro da necessidade. Condé, tu falou do filme Minority Report. Aí eu digo, Condé tá vivendo o dia da marmota, então, citando outro filme aqui. Não, ainda não. Mas, assim, o que existe hoje é aquela coisa. Em relação ao pós-acesso, tipo, o trabalho dele pós-acesso para a primeira divisão, sendo bem específico. Eu acho que existe o mesmo percentual da torcida que dizia, quando o Ceará subiu, disse assim, ele não é treinador de Série A. Tem que trocar o treinador. Mas são aquelas pessoas hoje, predominantemente, que já tinham antipatia por ele.
é aquela parcela do torcedor que eu tenho uma antipatia, eu tenho muito forte na cabeça o trabalho do Vitória. Até que ponto, eu relevo um pouco nesse sentido, porque eu penso muito, até que ponto o Condé teve responsabilidade naquele excesso de gratidão no título do Vitória? Até que ponto o Condé teve acesso à montagem do elenco, a definir realmente quem ele queria ou não queria? Até que ponto esse conservadorismo dele em insistir, porque ele morreu junto com as peças dele. Carpini chegando no Vitória, houve uma revolução, uma mudança, afastou gente. E eu não vejo o Condé fazendo isso, se for preciso fazer aqui. Eu relevo essa questão na comparação com o Vitória, com o Ceará, porque aqui o processo de montagem do elenco, o treinador é um elemento entre 5 que define as contratações. Então, nesse momento, ele é um voto entre 5 e ele não tem o orçamento na mão. Então, eu acredito muito mais nesse momento que o Condé é vítima, muito mais do que culpado por esse problema. O percentual de culpa dele entra na falta de criatividade de achar soluções diante de um cenário de necessidade. Para mim, eu acho que ele não é o cara para isso. Ele não é o cara que vai chegar para... Eu vou dar um exemplo bem tosco. O Lisca, o Mancini, ele chegaria e arrumaria solução. Ele pegava um moleque desse para jogar, bora, vem jogar aqui. Ele arrumaria um jeito. O Condé não, ele acha que a solução vai ser sempre, vai vir de manter o elenco, treinar e dar confiança. Eu acho que é um perfil que, para esse momento do clube, vai ser complicado, se não chegarem as peças. No Vitória, ele... maior, talvez, a maior crítica que ficou do trabalho dele no segundo ano foi a dificuldade o muro que ele colocou para colocar os reforços. Né? Ele, de fato, foi uma pedra entre a chegada dos reforços e a utilização desses. Sustentou demais a base. E eu não acho que esse ano, no Ceará, ele sequer pode fazer isso, porque a gente já falou aqui, foi a abertura do programa. O Ceará já partiu perdendo 3 pilares, né? Eric Puga, Saulo e David Ricardo. Então, assim, ele vai demonstrar um apego por quem? Por Lourenço? Por Mugni? Será que ele, numa conversa com a direção, ele diz que Mugni é suficiente? Que Mugni é o jogador que ele pensa como titular? Será que ele tem esse tipo de conversa? Acho que não, mas se tiver um erro. Na coletiva passada do jogo contra o Náutico, ele já claramente reclamou da falta de peça. Isso. Aí a gente vai ter que ver essas peças chegando e ele colocando, porque veja só, ele manteve a hierarquia de Rafael Ramos no lugar de Dieguinho no primeiro jogo. Mas Rafael Ramos machucou e não tem como fazer a mudança. Ele mantém Ramon. Tá? Quando um dos reforços que a gente elogiou William muito, Machado né, entrou do bem. Ceará. William Machado entrou bem. Sempre que entrou bem. Um dos reforços que se elogiou muito foi o William Machado. Um acerto ali do Ceará de trazer o jogador no momento certo da carreira. Tá? Então, mas eu não vejo muito risco de Léo Condé ser de novo um muro entre os reforços e o campo. Tá? E a titularidade. Ele errou feio no Vitória e até por contextos, né, diferentes, eu não vejo ele repetindo esse erro, tá? Márcio, vamos ler alguns superchats antes da gente ir para as análises individuais, para o famoso campinho. E os superchats que chegam são justamente os da colaboração, tá? Elivelton Rodrigues, né? Deixando aí a colaboração e espero que todos consigam se restabelecer rapidamente. O Recife já começa também a enfrentar fortes chuvas, né? E o medo assombrando várias casas. A gente sabe que o Recife, pela ouviu o trovão daí? Cássio, não ouvi, não tô com o headphone aqui, não ouvi, mas antes do programa tava tendo muito relâmpago aqui. É porque Fred mora, para quem mora na zona sul do Recife, eu moro na zona norte. Tem alguns... Eu moro na zona sul de Jaboatão, né? Que já é na depois zona do Recife. Exatamente, zona sul do Grande Recife, zona sul de Jaboatão, perfeito, Fred. Eu moro na zona norte do Recife. Eu tenho alguns bons quilômetros de distância, mas, meu amigo, segue aí o jogo aí, mas só para deixar o registro que você falou desse trovão aqui, não foi fraco não, viu? Eu vi muita gente falando no chat dos relâmpagos também. Quando eu sentei aqui para começar o programa, tiveram muitos relâmpagos. E Celso sem energia, né, até agora. Eu não sei como é que Celso aceita isso, mas isso é um tema para outro programa. João
Pedro Pereira, tá? Grande abraço, João. Superchat aqui interno da casa. Né, JP, ele deixa a contribuição também, né, para a causa nobre Valeu, pelo JP. retorno, né? E sauda também o retorno de Léo aqui na cobertura. A gente tava com saudade de Léo. E Léo tá aqui. Pai JP, E da próxima vez, Léo, JP, vertical só hoje, viu? A gente aqui tá mais chatinho com qualidade. Sua qualidade hoje Rapaz, eu tava tanto tempo sem fazer live que o meu celular tá com um conector. O conector do meu celular tá com problema para carregar. E é o mesmo conector do fone. Eu pensei que o problema era do cabo do carregador, mas não é do fone. Aí eu tive que pegar um celular aqui improvisado, mas voltaremos. Meu amigo, não é possível que o vô não tenha vazado agora no microfone aqui não, meu irmão. Assim. Vazou não. Meu amigo, foi... Enfim, Léo, agora só para é muito curioso. Toda vez assim, que tu tá nessa câmera, que é a mesma reação. O cara tá vendo, parece... No dia que a gente se conheceu, olha o cara assim, olha o tamanho desse cara, porra. Eu sempre acho muito curioso que ele tá vendo a mesma câmera, parece que é tudo do mesmo tamanho, 1,70, 60, sei lá. No dia que a gente conheceu, assim, irmão, o cara é desse tamanho, porra. Pelo amor de Deus, bicho, armário da porra. Aí o cara entra aqui, a câmerazinha, 20% de imagem. JP, rapaz, JP tem uma participação aí nessas vendas do voo aí, né? JP deu a dica aí do David Ricardo aí pro departamento de captação da base do Ceará. E lembro muito bem, o JP falou comigo, cara, indiquei pro Diego Ângelo, cara, pra ele dar uma olhada no rapaz lá do Fluminense de Feira e tal, e o Diego Ângelo acreditou, captou, também fez a finalização dessa captação, e o Diego Ângelo hoje tá no São Paulo, tá? Como captação de analista de mercado lá de São Paulo. O Vozinho tá exportando, vai pro Grêmio, seleção brasileira, todo mundo levando o povo aqui do voo. Vê se eu arrasto o JP pra cá quando eu virar presidente. Eu nem sei mais onde é que JP trabalha, com que trabalha. JP tá muito homem das sombras, viu? Ele fala do jogador, aí, em algum momento da conversa fica assim, nosso. Cara, toda entrada aí. Já percebeu? É. Não, nosso. Assim, Não é nosso isso, o trabalho, homem virou o homem das jogador. sombras, virou o imperador dos bastidores. Vai ser difícil, meu irmão. Você não tá saindo som nenhum, você jura por Deus. Juro. Cássio, bota teu microfone na janela logo, faz um ao vivo da rua. Veja só. Pra mim tá sendo ataque aéreo. Sim. A Recife aqui tá se defendendo aí de algum ataque aéreo aí, meu irmão. E utilizando bateria antiaérea, porque assim. Mas é impressionante como, assim, aqui em Russas foi muito localizado nos bairros próximos aonde a gente tem um restaurante. E a minha esposa estava chegando no restaurante. Ela disse que começou a chorar no carro porque o carro tremia. Ela disse que parecia que eu estava num filme. Aí disse que a equipe da cozinha veio para perguntar se ela estava bem. E disse que o carro tremendo, assim. Eu não consigo imaginar a situação de um carro tremer, assim, por um vendaval, não, mas foi feio. Depois eu digo a coisa a você. Isso que você está falando, o daqui, a gente está gravando talvez a nossa última live. Assim, começou uma guerra aí, a gente tá por fora. Isso é, meu irmão, isso não é só, isso é míssil. Meu irmão, tá de verdade, tá, meu irmão, eu tô rindo aqui, tu tava rindo disso aqui, rindo do trovão, tá muito fora da curva, pô. Muito fora da curva aí. Aqui eu vi o primeiro agora, mas muito discreto ainda. E JP tá dizendo que tá fechado com a América, viu? Quando ele fala o nosso, ele tá se referindo ao América, o trabalho dele no Mequinho. Certo. É porque tá botando jeito no mercado. É SAF, é o SAF. É, o homem é o homem das sombras. Por isso aqui não foi a primeira SAF do Recife. Demorou, o Santa Cruz fez na frente. Vamos lá. Mundinho Ronald, tá? Sobre a comparação entre o Vitória de 2024 e o Ceará de 2025. Devo pontuar que ao menos o Vitória de 24 manteve seus pilares no elenco, né? Mateuzinho, Wagner Leonardo e Lucas Arcanjo. Isso é verdade. Pro bem e pro mal. Assim, nesse caso, o Mateuzinho é bom de bola, mas eu digo assim, a espinha dorsal foi mantida e o Vitória ia querer emular o time da Os B. três são bons. É. Não, os três são bons, mas sobretudo o Mateuzinho. O pequeno Mateus é bola. É. Aí, mas emular o time da B na A. De fato, o Ceará não teve isso. Na hora que ele perde Saulo Mineiro e perde Pulga, assim, na parte do ataque foi embora. A reformulação era necessária, mas a questão é reformulação
Vê, o torcedor do Ceará está 100% por dentro, naturalmente. E não tem goleiro, né? Ainda é bom dizer, Então, pelo quando menos você olha- jogando, né? Quando você olha o Ceará com uma certa distância e volta a olhar o Ceará, parece que o Ceará ainda está que a reformulação não aconteceu. Tipo, os caras não vão trocar não, o time, não. Assim, você olha o time Subiu, e olha só, é o que eu falei, esqueceu que subiu, foi. Esqueceu que subiu. Perfeito, esqueceu que subiu, assim. Tipo, os jogadores foram trocados, mas você não olha ali e fala, porra, ó, esse é o time da primeira divisão do Ceará. Então, nesse momento, ainda que o time pode encaixar, tem tempo suficiente para fazer isso, mas assim, ainda bem naquele dia, a gente fez até naqueles vídeos da Copa do Nordeste, a gente fez os 5 da Série A, né? E a gente falou até um pouco disso naquele vídeo, Fred. Que era assim, será que o torcedor do Ceará está satisfeito? Assim, aí muita gente naquele momento, mas enfim, a audiência sempre pode mudar aqui, não sei se as mesmas pessoas estão aqui, mas naquele dia havia uma insatisfação. Ó, se não saiu agora, eu larguei. Você jura que não captou? Sai. Teve um relâmpago aqui atrás que aí. eu vi através da veja, da se agora, se o que teve aqui agora, não entrou o som nesse microfone, esse microfone realmente ele só trabalha aqui, ó. Assim, não entrou não, entrou não. Né? Então, redutor de ruído é bom. Redutor de ruído é bom. Porque, meu amigo, se não vazou o que acabou de acontecer aqui. Veja só, meu amigo João Campos declarou guerra a alguém aí. E, assim, e a gente tá perdendo. Assim, e esse estava aparentemente perdendo a Começou guerra. Perdendo, né? Começou perdendo a guerra. Declarou independência do Brasil, sei lá o que, o Brasil vai não, menino, vou largar não. Porque assim, tá diferente. Mas voltando aqui, deixando de... Aquele jogo do Leãozinho ano passado, levou o gol sem pegar na bola. Exato, levou o gol sem... Aqui para mim é um dos piores momentos da história do Esporte Clube do Recife. Mas abriu uma janela que me incomoda, uma gaveta que me incomoda. Vou até fechar essa gaveta de novo. Só voltando para o Ceará, fala do seu Ceará. Assim, o time pode encaixar? Naturalmente pode, mas me causaria estranheza assim, se boa parte da torcida não tivesse insatisfeita com o time como um todo e não só porque não tem centroavante. Tipo, eu não acho, para ser bem justo, assim, falando de um ponto, posso quebrar a cara, mas, por exemplo, eu acho que se o Sport trouxer uns volantes, eu acho que o time pode encaixar. O time vai ganhar uma cara ali. Eu não acho que se o Ceará... Porque já que você falou assim, o Sport falta os volantes, o Ceará falta o atacante. A grande carência. Se o Ceará trouxer o atacante, eu não acho que isso resolve. Que tipo, ó, agora pronto, fechou o time do Ceará, tá entendendo? Porque eu acho que talvez feche o do Sport, se o Sport trouxer uns volantes, assim, uns 2 ou 3 volantes. Nas outras posições tem peças ali que eu consigo enxergar uma primeira divisão. No Ceará, eu não acho que só tá faltando essa posição para isso acontecer. Eu acho que a chegada de peças no Ceará, ela precisa ser mais profunda, pô. Mas isso eu posso estar enganado. Não, eu acho que o Ceará, ele até a regra do time que briga para não cair, que a gente sempre fala, né? É um bom zagueiro, um bom goleiro e um bom centroavante. O Ceará não tem nada, nenhum das três, né? Sim. O Ceará regrediu. Muitos torcedores do Ceará... Pra Série A, eu queria um goleiro melhor que o Richard. O Ceará regrediu, trouxe o Kehler e o Richard machucado. Eu queria um zagueiro de referência melhor que o David Ricardo. O Ceará não tem nem o David Ricardo. E eu esperava um centroavante melhor que o Saulo. E nem o Saulo a gente tem. Então, o Ceará regrediu. O Ceará voltou para um time pior que da Série B. É isso, né? Foi a nossa tônica aí inicial aqui no programa, tá? O João Vitor até comenta aqui no chat, né, dizendo que ele está na esperança de que na segunda janela o Ceará possa queimar os cartuchos que o Sport está gastando agora. Mas ele acha arriscado que seja tarde demais, né? Ele está certo nas duas coisas. Isso de fato pode acontecer e eu acho que pode ser tarde demais, de fato. A segunda janela é para contratar, porque senão não existiria uma segunda janela. Assim, só bastava fazer uma janela. Então, assim, eu acho que João trouxe um caminho interessante, mas por que o Ceará estaria fazendo isso? Porque não está com liquidez agora para investir agora? Isso é um ponto que eu ia trazer. Se não está agora, quem garante que daqui a 3 meses, 4 meses vai estar? Assim, é tão certo assim que um time que sem liquidez hoje, daqui a pouco está resolvido. Assim, o Ceará deveria estar numa condição melhor já agora.
esse é um ponto que eu ia trazer, assim, não é informação, é uma impressão baseado no que eu conheço um pouco dos bastidores do Ceará. Aquela questão da investigação policial sobre a emissão de notas no Ceará, ela envolveu um dos principais investidores do clube. Existia uma empresa, uma administradora de recursos, de ativos, uma das maiores do estado, e ela foi envolvida porque foi a empresa que descontou as referidas notas da antiga patrocinadora, certo? Dentro desse... E o atual presidente, ele é um cara do mercado financeiro. Ele trabalha nesse mercado financeiro de captação de recursos. De empréstimo. Ele vem de lá. Esse contrato que está sob investigação, da antecipação do contrato da antiga patrocinadora, no que foi divulgado pela polícia, o inquérito continua em sigilo, ele previa uma cobrança de juros muito acima da taxa de mercado, se eu não me engano, 7,5%, e o gestor desse grupo de investimentos recebia no seu escritório de advocacia um comissionamento por conseguir esse empréstimo, ou seja, o cara recebia mais 8,5% por fora, que era maior que a taxa de juros. E quando houve essa investigação, ele não foi envolvido como um dos investigados, a empresa, porque, ao que entendi, a investigação não chegou a nenhuma ilegalidade. O que se questiona é a questão da moralidade dessa negociação, onde você gere a credora e faz um comissionamento para o seu escritório. Mas isso nem foi questionado pela torcida. Mas ele, ao que se fala nos bastidores, ele tirou o investimento. Ele tirou o dinheiro do clube. Então o clube hoje, aparentemente, não tem capital, aquele capital tradicional, onde investidores aportam, quando entra a cota de TV, o clube retorna. É assim no Fortaleza, é assim, deve ser assim no esporte, não sei se é outro clube, mas aqui sempre foi uma prática muito comum. Então, o Fortaleza tinha um grupo de 4, 5 conselheiros muito fortes que aportavam. Isso é dito por um deles, a fontes próximas, que era um aporte mensal de 3 milhões até a cota chegar em julho, onde o caixa equilibrava. E no Ceará, muito mais. É um clube com muito mais dificuldade financeira que o Fortaleza. Então, eu acredito que tenha um reflexo direto, se espera que tenha esse reflexo direto nessa dificuldade de contratação. Eu acredito muito nisso. Porque o que se falou desde o começo do ano, nas entrevistas do Haroldo e do Lucas Drubsky, é que o Ceará não estava indo para o mercado para perder negócio. E o Ceará ia forte no mercado para buscar essas peças de G1, nesse nível de Pedro Henrique, e as outras que se esperava que fosse até, inclusive, mais qualificado. É o que foi com força para tentar buscar o Everaldo, que é um cara até nem tá nessa prateleira tanto, mas é um cara que eu acho que seria muito útil para o Ceará. E outros nomes assim. Eu acho que com certeza esse problema da investigação tendeu a dificultar um pouquinho. Vamos para as análises individuais, tá? Pacificou aí, Cássio? Reagimos, nossa bateria antiaérea trabalhou. Eu não diria que a gente reagiu, a gente talvez tenha feito um tratado de paz. Não sei se a gente tem capacidade de reagir, não. Alguém levantou a bandeira branca. Léo, fundamental antes de começar as análises, você fazer uma revisão aí, se todos estão nos seus devidos lugares, tá? Nosso diretor Márcio montou aí o campinho. Eu fiz até um pequeno, eu já fiz alguns ajustes e imagino que seja isso, né? Podemos trabalhar. Léo, duas opções que a gente vem tendo quando a gente chega nesse momento. Você escolhe livremente a que você quer seguir. Começar do goleiro e seguir até o centroavante, ou trazer um personagem principal e começar desse personagem, seja ele o melhor em campo, o pior em campo, alguém que você queira, né, destacar dessa partida, né? Você já falou, por exemplo, da importância de Lourenço, de Pedro Henrique jogando deslocado, de Fernandinho entrar no time. Você fique livre para escolher se você vai pela ordem tradicional ou por quem pode ser puxado como personagem principal, e aí a gente segue até numa transição da análise do jogo. Vou começar por esse recorte dos personagens principais mesmo, porque eu acho que a gente conta muito a história do jogo através dessas peças que eu acho que deram ritmo do Ceará hoje. Essa é a intenção. E o Lourenço, para mim, foi essa peça.
Para mim, o Lourenço foi essa peça. Ele é um cara que, mesmo que hoje não tivesse feito o que ele faz muito bem no ataque, que é aquele chute de média e longa distância, eu acho que hoje ele deu um grande resumo do que é o Lourenço, do que foi o Lourenço na Série B do ano passado. Assim, é um cara que consegue distribuir o jogo mais de trás, que quando o time está sem criatividade ofensiva, ele é um cara que ali do meio, ali como volante, consegue armar o jogo. É um cara que é baixo, mas é um cara muito forte fisicamente. E eu acho que hoje, mesmo no começo de temporada, mesmo sendo um cara que veio de lesão, ele fisicamente aguentou muito parecido com o que ele costumava aguentar no seu melhor físico da Série B. Assim, é um cara que é tão intenso na atuação dele, da marcação, da tentativa de construção, que ele tem um desgaste muito acima do normal. Então, assim, o Lourenço, para mim, foi o melhor da partida. E ele recebe também o verde lá, o verde máximo lá, o verdinho claro lá. Outra peça Estava no para mim silencioso. importante por ter... Rapidinho, Léo, um segundo, que eu estava no silencioso. Mas era isso mesmo, é só para dizer que Márcio já pode iniciar, né, colocando tanto o melhor em campo quanto a avaliação máxima aí para Lourenço, que foi de fato a volta dele ao time, foi o primeiro passinho, né, dado para esse momento. Pode seguir, Léo. E eu acho que tende muito a ajudar o Ceará nesse momento aqui de ir avançando enquanto esses reforços, que eu acho que é o ponto mais nevrálgico nesse momento para o Ceará, eles não chegam, né? Que espero que eles cheguem. E o Matheus Bahia, né, também retornando ao clube, e depois dessa complicação dele ter sido supostamente envolvido no negócio do Pulga, depois não ter dado certo, veio um segundo momento como empréstimo, então demorou para se integrar, e demorou a estrear também, né? E hoje efetivamente estreou praticamente jogando o jogo todo, e é um cara que agrega muito, assim, é um cara que defensivamente, principalmente em jogos desse, onde o adversário oferece menos risco, ele defensivamente não compromete, assim, ele é muito correto defensivamente. E nesse caso, quando o advogado ele recua muito, ele consegue chegar muito bem à linha de fundo, né? Então, assim, é uma peça que o Nicolas não conseguia ser sequer perto disso, mesmo com adversários mais fracos, como o caso do Tirol. Então, acho que o Matheus Bahia foi muito importante, ele participou diretamente dos 2 gols. No primeiro, ele chega na linha de fundo, cruza a bola para trás, a bola rebate, volta, o Lourenço finaliza. E no segundo, ele dá o passe que o Fernandinho disputa ali, a bola sobra, ele finaliza. Então, o Matheus Bahia também, ao meu ver, merece a mesma nota do Lourenço, merece o verde claro também, porque o jogo passou muito por ele. Terceiro, queria destacar o Fernando Sobral. Eu acho que o Sobral, já na análise inicial, né, eu já apontava essa importância do Sobral ali, dialogando com os outros jogadores, fazendo a bola rodar, sendo um complemento dessa criatividade, e sendo também uma peça ofensiva diante da falta de criatividade do setor ofensivo do clube, né? Eu acho que hoje ele apareceu até um pouco mais justamente por esse deslocamento do Pedro Henrique como centroavante, né? Acho que o time ficou um pouco mais preso ali, porque o Pedro Henrique não conseguia ali fazer aquela disputa realmente como um centroavante, aquele cara mais forte fisicamente, que cansa a zaga. Então, o Sobral também foi uma peça importante no jogo, mas um nívelzinho abaixo desses outros dois, então eu boto um verdezinho mais escuro aí pro Sobral. Léo, segura só um pouquinho porque nossa base foi atingida, tá? Nesse momento de bombardeio. Nesse momento de bombardeio, tá? Nossa central de controle foi atingida. Márcio Down. E Márcio Down, tá? E eu tô aqui tentando. Vou fazer compartilhar aqui a tela, né? Para que eu assuma aqui Rolou o Mayday, foi? Rolou, atingidos, fomos atingidos, né? Acontece, né? Acontece. Nossa bateria antiaérea não estava aí nos seus. Conforme dito, era pólvora para menos de 2 horas. lembra, lembra dessa história? Isso. Eu já compartilhei, tá, Márcio, a tela. E não sei se o Rodrigo está assistindo, se o Rodrigo pode. Eu não, apesar de eu ter compartilhado, eu não tenho esse poder de trazer aqui para a tela. Mas. Deixa eu falar aqui com o Márcio.
para que retorne, tá? Então, Léo, a gente segura só um pouquinho, tá? Para a gente poder fazer com o campinho, né, devidamente colocado em seu lugar, tá? É, Mas essa Enquanto sim, isso, fale, pode seguir, a Léo. gente, a gente, o time, no sentido que veio apresentando um futebol melhor hoje contra o Ferroviário, a gente relembra isso, assim, peças como o Matheus Bahia voltando, o Lourenço voltando de lesão, se adaptando melhor, o Dieguinho jogando na direita, acho que ele dá um poder ofensivo muito maior que o do Rafael Ramos. A gente não precisa, a gente precisaria muito, o Ceará precisaria muito do Rafael Ramos na série A, pela questão defensiva. Assim, o torcedor tem aqueles conceitos. O meu conceito é que lateral de time que briga para não cair, ele não sobe. Eu acho que Felipe Jonathan é um retrato muito claro disso. Assim, cresceu na carreira jogando com Lisca com medo, não passava do meio campo, entendeu? Eu acho que faz muito parte da estratégia. Eu acho que o Rafael Ramos poderia ser muito útil nesse sentido, e foi útil na Série B nesse sentido, mas nesse início de temporada, Copa do Nordeste, Cearense, jogos mais fáceis, a gente precisa de um cara como o Dieguinho, e essas peças que deram essa modificação. Eu acho que essas peças jogando numa formação com o centroavante, com o Pedro Henrique aberto, com o Fernandinho aberto do outro lado, eu acho que a gente teria um Ceará mais que possivelmente no jogo contra o Náutico a gente teria um jogo diferente. Também acho. Muito Também provavelmente a gente acho. teria um jogo diferente contra o Náutico. Também acho, tá? O Campinho está voltando. O Campinho está voltando aqui para a tela. Tá? Em alguns segundos ele estará já em destaque. Tá? Deixa só Tá a aí. gente fazer aqui a. Apresentar. Imagino que Rapaz, agora sim. disseram aqui que foi lá do PC que mandaram desligar, viu? Ai, 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 ai. Isso aí é só no juízo final agora. Esqueça essa resposta. Isso é só no juízo final. Só Fred vai gastar a pergunta Rapaz, dele com isso, meu irmão. É. Tu vai gastar Chegar com no isso, juízo eu Fred? vou final, diz assim, ó. fazer. Tira uma dúvida aí Eu da sua vou, vida. Eu juro que a minha, até hoje, pode acontecer algo daqui pra frente. Apagaram aquela porra ou não apagaram? eu vou fazer qualquer dia. A gente Ó, faz não um ria não, porque uma vez Agamenon. uma figura pegou a gente rindo, achando graça aqui. Foi igual que os caras de Pernambuco, lembra da outra vez que teve isso aí? Então cuidado, não Uhum. pode achar graça dessas besteiras não. Cuidado. Qualquer dia eu vou fazer um Agamenon contando o processo Marcelo Paes contra mim. Vou fazer um Agamenon só sobre isso. O cara gastar Vamos a lá, vamos pergunta lá, dele vamos do lá. juízo final com essa é foda, meu irmão. Dá pra perguntar tanta coisa, pô. É, Recapitulando, Léo. Matheus Bahia, ele fica como muito bem também. Fica muito bem. Certo. E o Sobral, o verdinho mais escuro. O famoso verde musgo, né? Verde musgo. Verde mugni. Você já citou Dieguinho também. Vamos analisar então Dieguinho aqui pro. Dieguinho, eu vou colocar um amarelo nele aí, pela questão defensiva. Mas pela questão defensiva que claramente você nota que é ainda uma falta de ritmo. Ele quando jogou como volante, no dia ele fez muitas, quando o Rafael Ramos se machucou, no jogo contra o Tirol, foi muito interessante algumas movimentações que ele fez com o Fernando Sobral, porque ambos jogam de lateral e ambos jogam de volante. Então, em algum momento do jogo, eles se trocavam de posição, assim, muito constantemente, assim, e essa dinâmica sendo bem treinada, acho que ela tende a trazer uma alternativa nova para o Ceará. Fernandinho, gostei enquanto teve perna. Não vou ser injusto, assim, de botar a nota dele um pouco para baixo, a avaliação um pouco para baixo, porque, assim, enquanto ele teve perna, eu acho que ele fez um bom trabalho, fez o gol, criou chance, perdeu um gol muito parecido com o primeiro que ele fez, mesma situação, a bola saiu um pouquinho para a lateral da trave, mas eu vou dar um amarelo para ele também. Não tá, por respeito aos outros, não está no nível dos outros, não. Tá.
Pode seguir então, Léo. Pedro Henrique, vou colocar um amarelo também, porque ele foi bem no segundo tempo, quando voltou para a posição dele. Mas no primeiro tempo ele foi muito apagado como centroavante. Eu acho que mais por uma vítima mesmo, vítima da circunstância também. Coloco ele como vítima, mas ele jogando na posição dele aberto, ele cria muita situação. No segundo tempo, mesmo cansado, ele é um cara que dá muito trabalho à zaga, ele busca o espaço, ele briga, ele consegue dialogar com outro atacante, ele consegue buscar a linha de fundo, ele consegue cavar falta, ele consegue gerar uma bola parada. Mas no primeiro tempo, muito mais por ser vítima do esquema, da condição, é que ele fica com amarelo. O Galeano, que eu dou um laranja. Muito participativo, muito brigador, mas com pouca efetividade no que ele se propõe a fazer. Assim. Não buscava a linha de fundo, mas não conseguia vencer duelo nenhum. O próprio passe dele não era um passe claro, não era um passe que criava condição, não era um passe que achava espaço. Assim, é um cara que dá uma agonia, assim, a inquietude dele de assistir, assim, porque ele é um cara agoniado e você não vê a decisão dele, a jogada gerar um fruto, gerar uma oportunidade. Eu acho que é um cara também que precisa de mais um tempo, assim, de adaptação. Mas leva esse laranjinha aí hoje. Mugni vai então, laranja também. Certo. Mugni laranja também, eu acho que muito, muito apagado, mas claramente dava sinais que era um cara que estava exaurido, assim, estava exausto. A gente via jogos dele, atuações dele assim na Série B, onde ele era muito criticado, mas você via que ele vinha muito desgastado, assim, você via que era um cara que fisicamente estava muito desgastado. Acho que hoje foi muito mal. Quando o Matheus Araújo entrou ali na vaga dele, eu acho que o time cresceu. Eu acho que o time teve um gás novo, com um jogador que cansou mais a zaga, mais participativo, criou chance. Eu acho que o time melhorou. Então já pode deixar a sua avaliação também pro Matheus Araújo. Do Matheus Araújo, bota um amarelinho só porque foi pouco tempo. Mas gostei muito, achei pelo curto espaço de tempo que ele jogou, eu achei uma entrada muito promissora. Eu acho que sinaliza isso pro Condé. Eu não acredito que ele faça essa mudança. Mas é um sinal claro, assim, onde resolveria um problema de rodar o elenco e você daria minutagem para um jogador que vem com uma grande aposta do Departamento de Futebol. O Departamento de Futebol traz o Matheus Araújo como uma grande oportunidade de mercado, como um cara que o Corinthians buscou renovar. É um cara bem valorizado, assim, pelo Departamento de Futebol, um cara que quis vir jogar aqui, segundo falo do Departamento de Futebol. E é um cara que hoje mostrou que pode ajudar muito e eu espero que o Condé não perca essa oportunidade, apesar de achar que ele vai fazer. De trocar o Mugni pelo Matheus Araújo no próximo jogo, dar um descanso pro Mugni e também dar uma rodagem pro Matheus Araújo. Marlon, mais uma vez inseguro. Marlon, mais uma vez inseguro, assim, muito inseguro. Tem participação direta no gol que o Ceará levou. E acho que já trazendo com ele a bagagem do jogo contra o Náutico, né? De ter falhado diretamente no gol. Hoje ele falha mais uma vez diretamente no gol, e eu acho que isso vai trazendo para o jogador uma carga, e mais uma vez, a gente perde um zagueiro, o Ceará não se reforça, um zagueiro que vinha para ser referência, mostra insegurança em 2 jogos subsequentes. Então acho que por toda essa responsabilidade que o Marlon deveria de ser um referencial técnico do elenco, acho que para ele a régua é mais pesada, assim, o sarrafo dele é diferente, então eu vou de vermelho aí no Marlon. Que acaba sendo o muito mal, né? O pior em campo. Muito mal. Ramon, eu acho que foi amarelo. Eu acho que o Ramon, ele não é um cara que costuma ousar demais. Ele não é um cara que avança com a bola para correr o risco de dar um espaço nas costas. O combate do Ramon ali, ele é muito simples, ele é muito feijão com arroz. E aquele zagueiro sempre nota 6 ali. Se ele não tiver machucado, ele é nota 6. Ele é um cara que dificilmente ele vai comprometer, como comprometia o Matheus Felipe, como as falhas do Marlon, que foram mais claras. Assim. É um cara que é bem nota 6. É um cara que não resolve e que até grande parte da torcida não entendeu porque que foi mantido. Mas tem uma referência, é uma referência técnica, é um líder de vestiário, é um cara que tem o poder de unir muito o grupo. Eu acho que tem muito esse condão aí. Mas acaba tirando a vaga do William Machado, né, que é um cara que veio aí como um dos destaques da Série B. É um cara que veio como uma boa aposta do Departamento de Futebol.
que sempre que entrou bem, assim, mesmo com o Náutico entrando ali no sistema com 3 zagueiros ali em um certo momento da partida. É um cara que sempre que entra bem, entra firme, dá segurança. Então, para o William Machado aí, eu coloco um amarelo. Aproveitando aí nessa análise já da zaga. Teu goleiro. Kehler, o Kehler é muito inseguro. Não dá para dizer que ele foi diretamente responsável pelo gol, mas a demora da reação que ele teve na jogada do gol mostra muito ainda que ele não está um cara com a confiança que a gente esperava que ele tivesse. Assim, é um cara que demonstra insegurança na reposição de bola, ele demonstra insegurança na hora de sabe se sai ou não sai, se vai da área, é um cara que é muito seguro ainda. Não pela falha no gol, mas por toda a insegurança demonstrada, também pelo acumulado, eu coloco o laranja aí. Não foi no nível do Marlon, não, mas dá para ser mais que o laranja, não. Perfeito. Então a gente tem 3 reservas que ainda não foram analisados. Eric, Richardson e Ailon. Contigo, Léo. O Eric muito criticado como lateral, veio para cá na Série B, fez poucas participações, mas sempre que foi muito criticado, muito mal. Mas hoje entrou como volante, não acho que comprometeu. Era o momento do jogo ali onde o Ceará atacou mais. E ele, quando teve a bola, eu acho que conseguiu fazer muito essa função de conseguir fazer a bola rodar. Ele, um lateral improvisado ali de volante, mas eu acho que o movimento corporal dele simbolizava que ele sabia mais ou menos ali uma leitura de campo mínima para não comprometer. Vou dar um amarelo aí pro Eric, muito mais porque o sarrafo dele é muito baixo. É justamente o oposto do Marlon. O sarrafo dele é baixíssimo, então hoje, como volante, ele entrou, fez o mínimo. Então acho que vou dar um amarelo para ele. Certo. Pelo que eu percebi aqui, Márcio voltou ao controle. Então, Márcio, é contigo. Richardson e Ailon. Richardson, laranja, acho que muito pouco participativo. Figura muito sumida no jogo. Eu acho que ele não conseguiu. Quando você via que o Lourenço ali assumia essa parte de criação, né? Você tinha um referencial do Sobral que tanto fazia a pressão, destruía e conseguia, de certa forma, ser mais vertical quando ele estava com a bola no pé. O Richardson ele foi mais neutro, mais nulo, acho que não comprometeu com grandes falhas, mas também não foi muito participativo no jogo, a bola passou pouco pelo pé dele. E o Richardson é um cara que quando está em campo, a bola costuma rodar muito no pé dele. Assim, é um cara que, por mais que não seja tão vertical quanto o Lourenço, mas ele é um cara que, por mais que não seja vertical, ele acelera. Ele não é aquele volante que pensa muito para soltar a bola. Ele costuma, às vezes, achar alguns passos interessantes, mas eu acho que hoje faltou mais isso dele. Acho que eu senti ele bem abaixo, não sei se por motivos físicos, eu senti ele mais preso hoje. E o Ailon para fechar. Vermelho, assim. O Ailon não jogou. Foi praticamente contra do mesmo jogo contra o Náutico, assim, não jogou. Quando ele entrou, a grande colaboração dele para o jogo foi jogar o Pedro Henrique para a posição dele. Acho que o Pedro Henrique cresceu, mas ele pouco produziu, assim. Acho que o Matheus Araújo e o Pedro Henrique cresceram mais no jogo, mas o Ailon foi uma peça nula, que eu acho que vem sendo em todos os 3 jogos do campeonato até aqui. O Ailon não fez nenhuma partida até agora digna de alguma avaliação minimamente regular. Bem mal mesmo. Eu não sei se pela pressão também, ou se pelo desencontro ainda do time nesse começo de reformulação. Pra gente fechar, Léo, vamos com Condé. Tá? Léo Condé, seu xará aí. Um amarelo pro homem aí. Ele é mais vítima do que culpado aí nessa situação até agora. Você acha, Léo, que de vítima ele pode acabar pagando a conta dessa condição atual de vítima? Sem dúvida. E isso entra na minha mesma esteira do comentário que eu fiz sobre como a falta de contratações afeta o planejamento. Ele joga uma pressão desnecessária no planejamento, que era um momento que não era para existir. Retorno à Série A, começo de temporada, você em tese com um elenco muito mais forte que os adversários que você vai enfrentar no estadual, na Copa do Nordeste. Então essa falta de peças traz uma pressão para o Condé, para o departamento de futebol e para o próprio elenco, que nesse momento do ano não era para existir.
com certeza o Condé pode pagar por isso. Assim, é uma coisa, inclusive, que eu temo. Não por ser um grande fã do Condé, gosto muito do trabalho dele, mas por ser uma coisa que faz... Eu não vou conseguir ter a noção real o que foi o Condé. Ele repetiu os erros do Vitória? Não. Ele é um cara que é muito fechado para a ideia, ele não conseguiu achar soluções, ou ele foi uma vítima, ou ele realmente não conseguiu fazer avançar o elenco. A gente não consegue ter uma leitura do Condé por uma pressão que não era necessária nesse momento do planejamento. Podia ter sido evitada. Então é isso, tá? Eu não vou alongar mais esse nosso programa porque a gente já teve queda de energia, né? Tô vendo aqui no WhatsApp muitos relatos também de vários bairros aqui do Grande Recife com energia caindo. Então, para que o programa possa ter seu início, meio e fim redondinhos, né, com pequenos probleminhas aí ao longo do percurso, a gente vai finalizando agora. O Pix de Léo continua aqui passando na tela. Detalhe, várias pessoas, hoje em dia até a maioria, assistem esse conteúdo no formato de vídeo e não no formato de live. O torcedor do Ceará que quiser ver apenas esse trecho, ver apenas a parte do programa dedicado ao Ceará, ele vai ter esse programa com corte, com capa, com thumb. E se você está vendo agora, em qualquer que seja o momento, tá? Você pode fazer essa doação para essas famílias que estão precisando de um recomeço na cidade de Russas, pelas chuvas, pelos ventos, por todo o transtorno, né, e prejuízos reais que esses últimos dias trouxeram, tá? Então tá aí o Pix passando aqui embaixo da gente, leofontinelli@hotmail.com, tá? Se você estiver vendo esse programa depois, essa é a melhor forma de contribuir diretamente com as famílias, né, que precisam dessa força lá em Russas.